Olá, amados, bom dia, graça e paz. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo por mais um dia. Até aqui nos sustentou o Senhor. Ele cuida de nós, Ele é fiel, Ele é aquele que está unindo o povo num só propósito, num só coração, numa só mente, né? Porque através dele o véu foi rasgado no seu próprio corpo. E aquele que persevera não segundo a si mesmo, porque aquele que tem a mente de Cristo, né, não é uma mente mais cauterizada, corrompida, segundo o padrão deste mundo. Ele esvazia de si mesmo e segue segundo o Espírito Santo lhe direciona, lhe concede o direcionamento do alto. Nós visamos aquilo que é do alto. Nós buscamos aquilo que é do alto, jamais segundo o que é terreno. Amoldeis não segundo o padrão deste mundo, mas sede renovados através do Espírito Santo, pela sua força e pelo seu poder. Nós não buscamos nada para interesse de si próprio, porque está escrito que lá do alto, Deus, atualmente através do Filho do Homem, do qual governa, o Emanuel, Deus é conosco, Ele contempla, seus olhos estão em todo lugar. Ele contempla tanto os bons como os maus. E Ele galardoa, Ele julga. Ele é aquele que julga tanto os vivos como os mortos. E assim nós perseveramos segundo Ele opera em nós, porque Ele disse, ninguém pode produzir os bons frutos por si mesmo. Todo aquele que estiver enxertado dele é a videira verdadeira, todo aquele que estiver nele e Ele em nós, porque Ele disse, há um coração contrito e arrependido, eu não desprezo, eu faço morada. O Pai envia o Espírito em seu nome. Sereis batizados para a remissão dos pecados em nome de Jesus Cristo, e Ele vos batizará com o Espírito e com fogo. O Pai envia o Espírito Santo em nome de Cristo, que nos reveste da força e do poder, que nos ensina a respeito da doutrina, a sã teologia de Cristo, que não é sua. Ele diz, não falo de mim, tanto que não buscou honra e glória de homens, e o Pai o glorificou, assim como Ele glorificou o Pai. Fazendo assim, nós glorificamos a Cristo através do Espírito Santo. A forma correta de glorificar a Cristo é através do Espírito Santo, pelas boas atitudes, pois somos o templo, a morada, somos o altar do Espírito Santo. E através das boas atitudes, não se glorifica e adora somente com o mover de lábios. É necessário estar na obediência. Muito melhor obedecer do que sacrificar. Através de um coração submisso, obediente, através das boas atitudes, somos um culto de ação de graças. E isso é a forma correta de se glorificar. Não adianta levantar a voz dizendo palavras agradáveis, sendo que o interior está como um sepulcro caiado. Ele disse aos fariseus, como podeis vós falar coisas boas, se o vosso interior está cheio de malignidade? São os falsos depoentes, aqueles que falam as palavras agradáveis, mas distorcem a verdade.
são negligentes no ensino, somente ouvintes, não praticam aquilo que ensina. E assim, seus olhos estão em todos os cantos. Ele contempla todas as obras. Ele sabe daqueles que perseveram com boas obras e fé, das quais acompanharão a sua alma para o tribunal de Cristo, aonde ele dirá a alguns: amigo, como chegaste aqui? Onde estão as suas vestes nupciais? Porque estarão nus, estarão na vergonha, porque aqueles que perseveram segundo as boas atitudes, as boas obras, suas vestes são linho fino. O linho fino representa a justiça, a veste dos santos. Ele disse: se vós declarais que estáis em mim e eu em vós, sede santos, sede justos. Porque ele é justo, ele é o elo da perfeição, ele é o Tzadik. Mas também está escrito que nos últimos tempos, tempos de apostasia, de esfriamento, muitos iriam surgir, os falsos profetas, os anticristos, aqueles que falam que em seu nome, mas servem um rachão maldoso. E ele do alto, seus olhos contemplam sobre toda a terra, todas as atitudes de cada um. E ele é aquele que, diante do seu tribunal, nada passa desapercebido. Iremos prestar conta até mesmo de uma vírgula e de um ponto. E muitos perecem porque o meu povo perece por falta de conhecimento. O meu povo perece porque foi negligente no ensino. Amoldaram ensinamentos próprios para prazer de si mesmo, amantes de si mesmo. O seu Deus é o seu estômago, aqueles que arrancam a lã e comem a carne das ovelhas, aqueles que, ao invés de cuidar daquilo que não é deles, pois só há um bom pastor e bispo de nossas almas, que é Cristo Jesus, porque foi o único que deu a sua vida por amor daquele que crê nele, para que tenha a vida eterna. Nós temos que ter zelo, porque estamos aqui com a incumbência de cumprir o propósito, que são os dons que são atribuídos a uns, variedades de dons, de ministérios. Estamos aqui para cumprir a obra que não é nossa. Ele é o dono da vinha, ele é o dono do aprisco. Assim como Pedro dizia que estava pronto, aquele mesmo que revelou em espírito, que Deus o utilizou em espírito. Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E ao mesmo tempo, quando Jesus disse que era necessário subir a Jerusalém e passar por grande humilhação, por passar ali por insultos, por ser martirizado ali naquela cruz, para que se cumprisse a escritura, porque ele mesmo diz: Pai, se possível, me passa desse cálice, mas que não seja feita a minha vontade, mas segundo a tua. Ele havia de beber daquele cálice, e nós somos gratos ao Deus vivo por ele ter tomado daquele cálice, porque através dele, que é a primícia na ressurreição, o unigênito, o único filho do Pai, graças a ele nós podemos nos tornamos filhos adotivos por adoção. Nós que outrora estávamos como filhos bastardos no mundo, num charco de lodo, na podridão, alcançamos a graça, o favor imerecido, e temos a obrigação de perseverar segundo as boas atitudes, se falamos em seu nome. Mas muitos são os corrompidos, os traidores na fé, que usam o seu nome, mas estão preocupados com as coisas deste mundo, amoldaram segundo o padrão deste mundo, estão destituídos da glória do Deus vivo, e ainda enganando a muitos.
e prestarão conta não somente da sua alma, mas também daqueles que desencaminharam, porque está escrito: aquilo que Deus uniu, o homem não separe. E muitos são aqueles que aquilo que Deus uniu, segundo a sua igreja, a unidade da fé, por ensinamento de heresias, enganaram a muitos, encaminharam a muitos. E ai daqueles que assim procedem, ai daqueles que deram as costas aos santos mandamentos, que anunciaram a verdade e pisaram sobre ela, que tentaram contra o Senhor. Ele disse: uso da minha misericórdia como quero. Jamais agarre um conceito e solte a outro. Ele é misericórdia, ele é rico em benignidade, e para isso ele se manifestou a sua glória, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Mas é justamente por aqueles que são filhos da desobediência que vem a ira do Cordeiro, aonde nós estamos vendo os últimos dias, o esfriamento do amor, a apostasia, e justamente vem a ira do Cordeiro sobre aqueles que desencaminham, sobre aqueles que ensinam falsos ensinamentos, aqueles que ensinam a idolatrar imagens de escultura. Ele está tratando com cada um, ele está retirando todo o altar idólatra, ele está destruindo toda vã filosofia, tudo aquilo que tem afastado o povo da presença de Deus, que tem trazido o esfriamento. Ele é aquele que nós não podemos esquecer, agarrar um conceito e esquecer o outro. Ele é amor, mas também é justiça. Ele disse: eu formo a luz, eu formo as trevas, eu faço o ferramenteiro, faço absolutamente tudo. O acusador, o ladrão que veio para roubar, matar e destruir, aquele que o segue, o salário do seu pecado é a morte, é a destruição. Não se alcança a salvação, a vida eterna, não se alcança a sabedoria, porque está escrito: o Deus desta era perversa cegou o entendimento dos incrédulos, dos descrentes, para que não vejam a revelação do Evangelho, que ele disse: ide e anunciai. Ele mesmo disse ali aos fariseus, assim como os religiosos hoje, assim diz o Senhor: vós sois aqueles que atravessam os oceanos e fazem 2 vezes mais filhos do diabo do que vós. Assim diz o Senhor. A ira do Cordeiro está sobre todos os povos e nações, pela desobediência. Os sinais estão iminentes, haveria guerras, haveria fomes, pestilências. Arrependei-vos, é chegado o reino dos céus. Aqueles que estão desviados, consertem-se diante do Senhor enquanto há tempo. Mas também a Bíblia diz que aqueles que estivessem na impureza, aqueles que estivessem sujando, suje-se ainda enquanto há tempo. Mas aqueles que estiverem santificando, aqueles que estiverem purificando, continue santificando e purificando enquanto há tempo. Continue orando para que os santos permaneçam, para que alcancem a coroa da vida. Ore para que os adversários, que galardão tereis orando somente por aqueles que vos fazem bem. Perseverem em oração e vigilância, para que Cristo Jesus é aquele que através do anjo do concerto está fazendo a purificação do templo, está derrubando a mesa dos cambistas, está tirando toda a idolatria, os deuses pagãos das nações que amotinam em vão, porque ele já os venceu, e cabe a nós utilizar da oração e as armas espirituais que ele nos concede, que as nossas milícias, as nossas armas de guerra não são terrenas. Cabe a nós perseverar em oração. Aquele que anda na justiça, aquele que anda segundo a Cristo, ele não louva a ímpios, ele clama pela ira, ele clama pela justiça, porque assim há de se cumprir a sua palavra, porque dele não se permite zombar. Tudo aquilo que plantares certamente colherás.
A Bíblia diz que há mais coração contrito num velório do que numa casa onde há banquete, onde há festa. Porque certamente ali é a certeza de que todos nós, a nossa vida é passageira. A nossa vida é como uma neblina que se dissipa, é como uma erva que é arrancada logo murcha. E temos que aprender essa sabedoria do alto para viver não segundo o padrão deste mundo, mas para alcançar a sabedoria do qual, não vivendo segundo as transgressões, os pecados, alcançamos os dias, a contar os dias de forma sábia, para ver o quanto somos frágeis, quanto nada valemos. Mas Ele sim nos amou primeiro, e Ele valoriza aqueles que seguem segundo o seu Espírito e prolonga os nossos dias de vida. E quando nós buscamos o reino dos céus e a sua justiça em primeiro lugar, Ele nos acrescenta tudo que nos é necessário. Ele nos prepara para morar com Ele eternamente nas regiões celestiais. Vivemos como o amor no mundo agonizante, dia após dia, segundo a fé opera em nós, segundo o amor, amando os pecadores, mas não assentando na roda dos escarnecedores, orando para que venham se arrepender de seus maus caminhos, para que venham alcançar a salvação e a vida eterna, porque estamos vivendo os dias maus, e a Bíblia diz: resistir o dia mau, sujeitai-vos a Cristo e resisti o maligno. Não se deis vencidos pelo mal, mas venceis o mal pelo bem. Através do amor se vence o ódio, se vence as dissensões. As nações que se amotinam em vão, que se levantam guerra, o ódio opera nelas. Não há a presença do Senhor Jesus Cristo, porque aonde há a presença do Senhor Jesus Cristo, a paz, a unanimidade, a interação, porque somos membros dos membros. Mas uma casa dividida, ela não prospera. Uma casa dividida é confusão, assim como a igreja está debaixo de maldição por conta da divisão. Desde quando a igreja aqui no Brasil, ela veio com maldição, espírito de divisão, de contenda, por conta que amoldaram segundo o padrão deste mundo, por conta da ambição, o dinheiro, a raiz de todos os males. A igreja está sobre a maldição ao invés de bênção, porque aquele que é o cabeça da igreja não está presente nas igrejas, que é o Espírito Santo, que foi entristecido por conta do cheiro do pecado, por conta da podridão que chegou às narinas de Deus. E Ele é aquele que está purificando o templo. Ele é aquele que está revelando os que servem e os que não servem. Aqueles que omitiram a verdade, aqueles que por covardia rebelaram, né? Acaba aquele que toma por empréstimo do mundo, se torna escravo do mundo. Muitos foram corrompidos, foram comprados para não falar da verdade, foram silenciados. Mas os verdadeiros adoradores não se calam. Eles anunciam a verdade, da qual é possível os salvar e ainda anunciar para a salvação de almas. E o Senhor está tratando com todos os traidores da fé. Ele é aquele que alguns ele já riscou o nome no livro da vida, e qual o servem, o próprio ladrão que veio para roubar, matar, destruir, pedem a sua alma todos os dias. E ele é aquele que concede quando já não se tem mais a esperança. Quando o ladrão é aquele que usa as almas e depois as levam para onde ele já foi condenado, o lago de fogo, de enxofre,
aonde muitos estão com a sua alma condenada, porque desencaminharam a muitos. A hora que Deus retirar o Espírito, já não há mais esperança. Mas para aqueles que ainda têm o seu nome escrito no livro da vida, ele diz que haverá um remanescente que será purificado como sabão de lavandeiros. Está escrito em Apocalipse: compre colírio para que seus olhos vejam. Compre o ouro puro para a sabedoria do alto, refinada, mais valioso do que joias, do que os rubis. Compre vestes para tampar a vossa nudez. Assim diz o Senhor. Um dia com vigilância, com oração, perseverantes. Que o Eterno nos abençoe e nos guarde. Brilhe o Eterno sua face sobre nós. Erga o Eterno sua face sobre nós e nos dirija. Aqui é o irmão Fábio Gomes. Deus te abençoe.